Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro-relator, ministro Edson Fachin, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores advogados e servidores presentes. Trata-se da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6.306. O seu objeto são os artigos 21 e 28 da medida provisória 905. O artigo 21, para começar, ele estabelece que os valores das penalidades aplicadas em ações e procedimentos iniciados ou movidos pelo Ministério Público do Trabalho sigam para o Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes do Trabalho do INSS, a ser criado e depositado na conta única do Tesouro Nacional. Diversamente, assim vem ocorrendo quando o Ministério Público do Trabalho em todo o país, seja na via judicial, seja na via extrajudicial, pode prevenir e dirimir conflitos, sem necessidade de judicialização. Já o artigo 28 da mesma medida provisória, que altera o artigo 627-A da Consolidação das Leis do Trabalho, traz gravames para a atuação do Ministério Público do Trabalho em defesa do patrimônio público, em defesa da rigidez das relações laborais. Primeiro, o artigo 28 limita o prazo máximo de vigência dos termos de acordo e ajustamento em 2 anos, renovável por igual período fundamentado. Esta lesão vai ser evidente, vai se tornar evidenciada no momento em que nós sabemos que há TACs celebrados por até 10 anos com valores vultosos e que serão inexequíveis em apenas 2 anos, ainda que renováveis por mais 2 anos. O mais grave do artigo 28 ainda é que esta norma iguala o valor, ou melhor, impõe limites ao Ministério Público do Trabalho para igualar os valores das multas às penalidades administrativas impostas a infrações trabalhistas, admitindo apenas a sua elevação ao máximo de 3 vezes, o que muitas vezes vai conduzir ao aviltamento dos acordos extrajudiciais postos pelo Ministério Público do Trabalho. Estes 2 dispositivos são aqui questionados. Primeiro, por vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que as medidas provisórias não se prestam para dispor sobre matéria processual. E segundo, porque as medidas provisórias não podem se substituir à lei complementar, no particular a Lei Complementar 75 de 1993, que trata da Lei Orgânica do Ministério Público da União, cuja matéria de iniciativa do Procurador-Geral da República deve preservar o rigor que estabelece a própria Constituição. Estes são os 2 vícios formais postos na inicial da presente ação direta de inconstitucionalidade. No que toca à inconstitucionalidade material, nós temos uma perspectiva de ofensa direta à divisão funcional dos poderes, afronta a autonomia e independência funcional do Ministério Público. Assim também um atentado posto por via de medida provisória ao dever que têm os membros do Ministério Público do Trabalho de velar pela defesa dos interesses sociais, individuais e disponíveis. Isto vem à tona quando nós extraímos as consequências da validade, da eventual validade dos artigos aqui questionados, das normas aqui questionadas. Por quê? Elas restringem o espaço negocial e a autocomposição, inchando
contribuindo para a grande demanda de mais de 100 milhões de processos em todo o sistema de justiça brasileiro, porque óbista desestimula a autocomposição na via extrajudicial, inclusive na via judicial, vinculam as multas aplicadas ao único programa previdenciário, deixando desprotegidos os eventuais lesados por condutas de infrações, locais, a exemplo de Brumadinho. Imaginemos o caso de Brumadinho como ficaria se as multas ali aplicadas não fossem revertidas na restauração dos danos causados àquela comunidade local e fossem todos os recursos para o Tesouro Nacional, para esse fundo do INSS, atingem o dever de reparação do dano de maneira a limitá-lo e não, inversamente, a torná-lo plenamente objeto de ressarcimento ou, eventualmente, de uma indenização à altura da reparação do dano, porque limita esses valores, e, de alguma forma, revela o aviltamento à tutela preventiva e repressiva contra violações a bens trabalhistas, ao reduzir indevidamente o valor possível das sanções pecuniárias. A par de tudo isso, senhores ministros e senhoras ministras, as normas aqui impugnadas eliminam a possibilidade de cumprimentos alternativos mais econômicos para as empresas, ou mesmo reversões benéficas em natura para os próprios trabalhadores, como obrigações de fazer dentro do próprio escopo da empresa. Afeta-se com essas normas, a independência do próprio Ministério Público ao retirar também do juiz, e aqui é uma extensão, uma lesão também ao exercício da magistratura, a possibilidade de negociação de medidas alternativas e a respectiva destinação pecuniária. Por fim, senhoras ministras, senhores ministros, é importante registrar o grau de transparência e de publicidade das destinações das multas aplicadas, seja preventivamente na via extrajudicial, seja na via judicial. O grau de transparência é tamanho que quem quer que abra agora o site do Ministério Público do Trabalho encontrará lá todos os valores recebidos por multas e as suas destinações. E vão verificar que só para a campanha de enfrentamento ao Covid-19 já temos aplicados ali 160 milhões de reais. E temos muito mais a contribuir para que o Brasil enfrente essa verdadeira peste que assola todo o planeta Terra. Por fim, a estrutura de governança ativa e fiscalização da Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho, Auditoria Interna do Ministério Público da União e a Corregedoria Nacional do Ministério Público, associada ainda à eventual fiscalização do Tribunal de Contas da União, revela a importância de se ter todas essas condições do Ministério Público do Trabalho continuar bem servindo à nação. O Covid-19 nos trouxe e nos traz, e certamente nos trará muitas experiências. Uma delas postas nessa sentada é exatamente a utilidade, a importância que tem a atuação do Ministério Público do Trabalho em defesa das relações laborais rígidas e a capacidade de promover a autocomposição dos litígios, especialmente de forma preventiva, e assim contribuir para que o sistema de justiça atue de forma célere e rápida, sem necessidade de maior complexidade, como já vivenciamos. Assim, espera o Procurador-Geral da República que seja deferida a medida cautelar e agradece a Vossas Excelências pela atenção. Muito obrigado.